Agora vamos lá. Hoje a gente... Estourou uma bola, né? Então, boa! Eu falei estourou uma bola, né? Porque no Rio de Janeiro é bola, mas aqui em São Paulo é bexiga. Como é que é na sua cidade? Conta pra gente também. Nosso Instagram também é pra isso, pra gente interagir, tá certo? Muito bom a gente poder fazer essa troca. Mas, gente, hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre alimentação, né? Será que a alimentação na época dos anos 80, 90 era de fato mais saudável que hoje em dia? Será que muitas coisas mudaram? Será que hoje a gente está fazendo escolhas ruins? Será que naquela época os alimentos eram mais fresquinhos, sem agrotóxico? Olha, vamos conversar com quem entende desse assunto. Ele que sempre traz pra gente muita coisa boa em relação à alimentação e saúde. É o nutrólogo, Dr. Cláudio Muti. Seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado. Uma alegria te receber, viu? Obrigado, adoro vir no seu programa. Então, por que demorou? Por quê? Mentira, não me tô chamaram. brincando. Senta aqui, doutor. Vamos conversar, então. Vamos falar um pouco mais sobre a importância da gente entender a alimentação e até olhar um pouquinho para trás para ver se a gente precisa resgatar alguma coisa que era boa, né? Sim, daí você falou o que mudou. Mudou que facilitou para nós e piorou demais também, né? Piorou, porque facilitando, começou a ter mais produtos ultraprocessados. Por que isso? Minha vida é corrida, eu tenho que fazer um monte de coisa, então eu compro as coisinhas, o fast food, umas coisinhas mais fáceis de fazer e eu começo a comer porcaria. Isso é porcaria mesmo, tá? Mas de vez em quando tudo bem, mas eu como porcaria cada vez mais. E quando a gente come essas porcarias, muitas farinhas, glúten, esses embutidos, o que acontece conosco? Começa o nosso intestino a estragar. O nosso intestino diminui a capacidade de absorver nutrientes. Já não temos nutrientes suficientes com essas comidas e nosso intestino inflama, absorve menos nutrientes, piora tudo. Porque a gente tem que pensar, se a gente pensar, os alimentos pioraram de lá para cá, é como você colocou, sim, pioraram um pouco, nós começamos a perder alguns nutrientes dos alimentos, porque monocultura, as terras estão sendo geralmente uma cultura só, acabam perdendo alguns nutrientes, né? E fora isso, eu preciso crescer melhor, mais rápido, então eles colocam agrotóxico, fertilizantes, muitas vezes não são apropriados, então o nosso alimento já não é tão bom. Já não é tão bom, facilitaram a vida de todo mundo e aí o que acontece? E os que já não são muito bons, a gente não consegue absorver direito. Porque tem que pensar, se eu estiver falando muito, você fala. Não, mas a gente está conseguindo acompanhar, isso é importante, né? Se eu tiver que pensar, os alimentos melhores que tem são os alimentos in natura. O que são os in natura? Quando você pensar, essa maçã tem na árvore, essa verdura tem na horta, isso são in natura, que você imagina que eles estão na natureza, você pode apanhá-los e comer. Então, tem os alimentos pouco processados que quer mexer um pouquinho neles. Um exemplo é o arroz. O arroz, geralmente a gente come o arroz branco, né, que tiraram a casca, ou que o arroz não é mais integral. Então, ele é pouco processado. E depois tem os alimentos processados, que começam, não tem na natureza, e mexer um pouquinho neles. Por exemplo, um queijo. Ninguém imagina uma árvore que tenha queijo, uma coisa em lata, uma ervilha em lata. Ninguém imagina que a ervilha tem em lata na natureza. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa te cortar. A gente não aumentou a expectativa de vida? Então, assim, dos anos 80 para agora, o ser humano não está vivendo mais? Sim. Então, por que hoje em dia a gente fala tanto da nossa alimentação como algo ruim, como se lá atrás fosse melhor se a gente está vivendo mais? Você sabe que a expectativa de vida, um trabalho grande, nos Estados Unidos, isso aí, os filhos viviam mais que os pais. O que está acontecendo agora? Os filhos vão começar a viver menos que os pais.
menos e mais doentes. Você está brincando. Não então estou, essa geração que está vindo que vai pagar esse preço. Vai pagar esse preço, vai Olha pagar lá. esse. Não é que eles vão pagar esse preço, mas acabam pagando sim. Os pais começam a fazer coisas erradas. A mãe, para facilitar a vida, como eu falei, pega os ultraprocessados. Então é menos alimentos in natura, faz menos feira, é mais fácil comprar nas latas, comprar congelados. E isso facilita a vida, mas só que facilita o aparecimento de doenças. Então, isso que está acontecendo. Os alimentos nossos não estão tão perfeitos, os natura não são tão perfeitos como antigamente, e aí colocamos coisas erradas na nossa alimentação, estragamos o nosso intestino inflama, diminui menos a absorção dos nutrientes dos alimentos. O que a gente comia antigamente que era melhor do que hoje em dia? Tudo. Eu concordo médio. Daqui a pouco eu vou falar de uma listinha aqui que tá vindo na minha cabeça de coisas que eu acho que a gente fazia que eram terríveis. Mas vamos lá. Mas se você pensar que nossas mães, avós, elas faziam um docinho, mas era difícil para fazer, não faziam sempre. De vez em quando faziam um doce. De novo, falando, os nossos vegetais, nossas frutas, elas estão cada vez diminuindo a quantidade de nutrientes delas, porque é monocultura, o solo está ficando mais pobre, é muito agrotóxico. Então, se você pensar, tem isso aí, tem essa diferença. Então, por exemplo, aquela fruta que antigamente ela era feinha, difícil de chegar na nossa casa e que hoje a gente vê chegando bonita e com mais frequência, é porque ela está toda processada, exatamente. Coisas que fazem... por exemplo, se você vai escolher uma fruta, um legume, de preferência, sei que é mais caro, mas de preferência, se você puder comer os orgânicos, é muito melhor. O orgânico é livre de pesticida, agrotóxico, porque você sabe, no Brasil está cada vez mais podendo usar mais agrotóxico. Mais agrotóxico, o que acontece? Mais alimentos, as frutas são mais bonitas, frutas grandes, alimentos melhores, isso é bom. É que nem no caso do trigo. Mas o trigo é o trigo do pão que fazia antigamente, mas só que o nosso trigo principalmente, eles fizeram muitas modificações genéticas no trigo para ele produzir mais, para ser mais eficiente. Para ele produzir mais, aumentou-se a quantidade de glúten. E o glúten nos faz mal. Um pouquinho não faz, mas muito glúten nos faz mal. Aliás, eu quero até chamar a atenção de uma coisa que eu conheci um senhor na quarta-feira agora, em uma reunião de Amor Exigente, e ele veio falar para mim como sugestão de pauta a gente trazer um nutrólogo e um psiquiatra para conversarmos sobre alergia a glúten e depressão. Atenção, todos que estão com depressão. A gente está aí no Setembro Amarelo. Eu só estou vendo casos de suicídio cada vez mais frequentes. Existe uma relação muito grande de alergias com depressão. Então, preste atenção, porque talvez o seu problema seja alérgico. E o glúten pode ser um desses alergênicos aí que está abalando o teu emocional e fazendo com que você esteja até sem vontade de viver, tá? Mas abala sim, mas se você for pensar, o glúten nos inflama e os alimentos processados nos inflamam. Eu vou comer banana que é rica em triptofano, eu vou comer alimentos bons em vitamina B3, B6 para produzir mais serotonina, produz muito no intestino, mais serotonina para ficar melhor. Mas você come essas coisas, você não absorve direito, A gente tem que suplementar? Tem que suplementar e tem que melhorar. Se você quiser, melhore a sua alimentação. Eu faço uma coisa para vocês verem. Comecem a olhar o que tem na sua geladeira, comecem a olhar o que tem na sua despensa, para vocês verem se tem coisas saudáveis, coisas realmente que vêm da natureza, ou vocês têm muitos processados e o glúten inflama demais, diminui a absorção de nutrientes. E se eu tenho menos nutrientes, eu vou ter menos triptofano para a produção da minha serotonina, menos vitaminas do complexo B, eu vou produzir menos serotonina e eu vou ficar triste. E nós estamos no mês
combater isso aí, porque tem muitos casos de suicídio. Então, você está triste, começa a mudar a sua alimentação. Muitas vezes, você mudando a sua alimentação, você melhora demais. Outra coisa que é a sua tireoide, tem que ver isso aí também. A tireoide é importante porque quanto menos nutrientes nós temos, menos nutrientes, se inflamou menos nutrientes, o seu corpo faz o quê? Põe você para economizar. E como ele faz você economizar? Abaixa a sua testosterona, abaixa a produção de seus hormônios tireoidianos e deixa você triste. O corpo economizando nos deixa triste, porque pessoas tristes não gastam. Então, fiquem atentos, a alimentação é super importante. Me dá 2 minutos, doutor? Tem dúvida sobre esse assunto? Manda agora. Vida Melhor Oficial, Dr. Cláudio Muti responde, tira sua dúvida já já. Vida Melhor Oficial, esse é o nosso Instagram, tá? Eu volto aqui daqui a 2. Vamos lá, Dr. Cláudio Muti já tá aqui me esperando, a gente tem a nossa telinha, a gente vai conferindo as perguntas e aí a resposta é sua, doutor. Sim, ô Cláudio, você acabou de falar de ômega 3, é importantíssimo, o ômega 3 é anti-inflamatório e as doenças são tudo por inflamação, hipertensão, infarto, derrame, Alzheimer, Parkinson, então ômega 3 é legal. Onde eu tiro o ômega 3? Ou você suplementa, ou você peixes de águas salgadas, de águas frias, o salmão, a sardinha. O problema é encontrar esse peixe de águas frias de verdade aqui no Brasil. Então come às vezes vem até de linhaça. cativeiro, né? E com o corante. nosso linhaça, chia e oleaginosas, tem bastante ômega 3, então ômega 3 é importante. Show! Agora vamos lá. Perguntas aqui na tela. A primeira é da Alexandra Santos Silva. Ela diz, boa tarde, eu moro em sítio e vejo a diferença entre a fruta com e sem agrotóxicos. Quais as consequências do agrotóxico para a nossa saúde? Boa pergunta. Boa pergunta, Alessandra. Então é o seguinte, todas as consequências, os agrotóxicos, o que eles fazem? Eles atrapalham as nossas reações químicas. Os agrotóxicos mudam, fazem... as células do nosso corpo, eles conseguem mudar, fazer mutação. O corpo consegue pegar essas células e destruir essas células, mas muitas vezes você muda a sua célula e o corpo não consegue pegar e destruir essa célula. O que acontece? Daí vem as doenças como o câncer. Então, agrotóxico é ruim, tá? E infelizmente nós usamos muito aqui no Brasil. Pois é. Obrigada pela sua pergunta. Vamos para a próxima agora. Vira a página. É a Fátima Regina. Regina, um beijo, lindona. O que mudou na alimentação de nossos antepassados até os dias atuais? Mudou muito, Fátima, como eu falei. A alimentação no passado não tinha essas coisas, não tinha fast food, junk food, era muito pouco, muito pouco. Eu lembro de criança, não tinha essas coisas. Eu lembro que festinha de aniversário, quando eu tinha por volta já de uns 15 anos, é que de vez em raro era na lanchonete, de tão diferente e especial que era. Né? Então era uma vez na vida. Hoje em dia, as festinhas de criança, você sai cheio de docinhos, cheio de coisas, né? Então, uma paciente minha vai fazer uma festinha de aniversário para a filha dela e o que vai ser para levarem as coisas de feira. Achei bem legal. Olha, e aí, é bem legal, uma ideia legal. Mas então mudou muitas coisas. Os nossos alimentos não são perfeitos como antigamente e é muito ultraprocessado. Facilita. Eu não vou ficar fazendo doce de abóbora se for fazer um doce. Compra as coisas prontas. Então, mudou muita coisa, infelizmente. Pois é. Vamos lá, obrigada, Fá, pela sua pergunta. Próxima pergunta. Cherolane Lebers. Cresci em uma casa onde não havia alimentos ricos em gorduras e açúcar. Mas com meu filho, fiz o contrário. E hoje ele tem colesterol alto. Como fazer uma mudança radical nessa dieta? Então, Cherolane, bonito nome. Cherolane, é difícil fazer radical. Não dá para ser radical, mas vai mudando aos pouquinhos. Lembrando de uma coisa, às vezes o colesterol aumentado pode ser problema da tireoide. Tem que ver isso aí, porque quando você tem hipotireoidismo, você pode ter colesterol aumentado, você pode ter
pressão aumentada e pode ter dores articulares. Então, vai mudando as coisas da sua casa, vai comprando coisas. Vai na geladeira e vai na sua despensa, vai ver o que você tem de natural, que não é natural. Começa a fazer, vou fazer uma refeição natural, então faça um jantar, um almoço bem natural, só com coisas naturais. É fácil de fazer. Olha lá, boa dica. Obrigada, Caroline. Agora a próxima, deixa eu ver qual é a pergunta. Gente, comida de verdade, descascar mais, desembalar menos. Cida Lopes, verduras e legumes congelados têm a mesma eficácia de produtos frescos? Boa. Então, tem sim. Você conserva eles mais tempo. Então dá para fazer sim. Dá para você fazer as folhas, pôr as folhas na geladeira, pôr com umas folhas de papel para não ressecar. As verduras dá para fazer a mesma coisa também. É lógico, seria, se você conseguisse comer fresco, era muito melhor, mas é melhor você comer congelado do que não comer, né? Mesma coisa que eu falo do ar. O ar de São Paulo é poluído, então não vou respirar. Melhor você respirar o ar daqui do que não respirar, né? Mas é isso aí, dá para fazer sim. Obrigada, Cida. Próxima pergunta, vamos lá. Vira a página, produção. Acabou? Oxe, acabou o tempo? Acabou o tempo. Tudo que é bom dura tão pouco assim. Lembra que eu falei que eu lembrei de umas coisas que a gente comia antigamente que a gente não come mais? Por exemplo, antigamente nas festinhas tinha muito um tal de bolo gelado que era feito com pão de forma branco, que não era o integral, que hoje em dia a gente já prefere o integral, cheio de coisas, e ainda com maionese. Né? Hoje a gente não vê muito isso. A gente vai fazer uma barquinha ali, que é uma barquinha também com maionese. Os meninos conversando aqui antes do programa, a gente ficou lembrando dos suquinhos de pacotinho, que hoje a gente sabe que é um grande veneno, Nossa, né? grande veneno. Então, mas qual é a diferença? A gente consumia menos, é isso? Consumia menos, que eu não sei, não tinha na minha casa, não tinha muita coisa. Refrigerante na minha casa era assim, cada 15 dias, quando tinha visita, festa, né? Ou festa. visita, então não tinha muita coisa. Então, o que a gente faz hoje em dia para essas pessoas? Meus pacientes vão lá, eu vejo o que falta, eu faço muitas vezes EV, os soros EV. É legal de fazer também. Joia. Vamos lá que a sua fichinha tá ali, doutor, e aí eu quero concluir passando o contato do Dr. Cláudio Muti, te convidando para seguir, para acompanhá-lo nas redes sociais, ele sempre traz muita informação. No Face e no Insta é Dr. Cláudio Muti com 2 T's, mas ele tem um canal no YouTube também, lá você dá aulas, né? Exatamente, mas eu sempre respondo, pode ver com seus seguidores aqui, eu respondo todo mundo, pode fazer as perguntas, eu respondo, às vezes demora 1 dia, 2 dias, mas respondo todo mundo. E no meu Instagram, Dr. Cláudio Muti, me sigam e vamos aprender coisas. E se quiser marcar para conhecê-lo pessoalmente, bater um papo, é o 11 9 40 08 0272. 11 9 40 08 0272. Muito obrigada. Obrigado, Claudinha. E até a próxima. Um ótimo final de semana para você. Obrigado para nós.